Quem é você quando ninguém tá te vendo? Quando ninguém sabe o que você tá fazendo, o que que você faz? Isso que eu falei com o meu priminho hoje. A gente foi no Ibirapuera e eu tava contando pra ele por quê que eu tava falando exatamente sobre isso. Porque eu passei por uma semana bem conturbada na minha vida, foi uma das piores semanas da minha vida. Na semana passada foi quando eu fiquei off aqui no Instagram, porque sinto muito, eu não consigo aparecer aqui e ficar postando a rotina, ai, a vida é boa e tal, e colocar uma máscara e enfim, depois de um mês vir pra vocês e falar, então, gente, essa semana aqui que eu postei isso, eu estava muito mal, então a gente só mostra o que a gente quer mostrar. Não, eu não só mostro o que eu quero mostrar, eu mostro realmente a realidade. E se eu não tô muito bem, eu não apareço aqui pra vocês. E eu tava muito mal, mas assim, muito mal mesmo. Foi uma das piores semanas da minha vida. Mas Amanda, o que aconteceu? Por que você tava sumida? Como assim a pior semana da sua vida? Cara, simplesmente não aconteceu nada demais. Não tem um fato no mundo físico em que eu fale pra vocês, por exemplo, a morte de alguém. Ai, perdi meu emprego. Ai, não sei. Não, nada. A questão é, eu não soube lidar com algumas coisas internas e tudo tá. O segredo de tudo tá aqui. Tá no interno, tá na sua cabeça, tá no domínio da sua mente. De fato. E eu tava falando com meu primo hoje sobre essa frase de quem você é quando ninguém tá vendo? Porque é por isso que eu não apareço aqui. Porque eu não vou ficar fazendo de bonita e falar pra vocês que a vida é maravilhosa o tempo inteiro. Porque não é. E eu não consigo vestir essa carapuça do tipo, cara, tá tudo bem. E quando não está verdadeiramente bem. E o Caio, meu primo de 10 anos, a gente acabou de ir no Ibirapuera. E eu estava falando sobre ele, porque. E eu estava falando sobre isso com o Caio hoje, enquanto a gente passeava lá de bike. Por que eu estava falando sobre isso? Porque ele acompanhou essa pior semana, uma das piores semanas pra mim. Estávamos viajando e eu tava completamente down, a minha energia lá embaixo. E é muito estranho, porque ninguém nunca me vê assim. É raro eu estar assim, graças a Deus, graças a mim. E quando eu estou, eu nunca mostro para as pessoas à minha volta. Só que a gente tava viajando, enfim, e perceberam, obviamente, porque tudo é energia, não tem como você disfarçar se você tá numa energia zoada. Então eu tava falando pra ele, que ele falou que agora eu aparento estar bem e só faz uma semana isso. E eu falei pra ele que eu voltei a ter, a tomar o conhecimento de coisas que eu já tinha dentro de mim, interiorizado. Só que todo novo conhecimento na sua vida, se você não pratica ele diariamente, ele se torna apenas um conhecimento. E ele vai sendo esquecido ao longo do tempo e você vai voltando a ser o que você era e o que o seu cérebro sempre entendeu como o caminho certo, como o que você sempre fez, porque as suas crenças da infância, da vida inteira, estão aqui ainda enraizadas. Existem caminhos cerebrais aqui dos seus neurônios que eles estão traçados já. Então, por exemplo, eu no mundo físico aqui, eu busco conforto de alguma forma. E cada um de nós buscamos conforto de alguma forma. Essa dopamina rápida. Eu encontro em comida. Mas, só o fato de eu ficar afirmando isso o tempo inteiro, cara, eu encontro em comida. E tratar a compulsão alimentar como grande problema das coisas. Eu torno isso cada vez mais verdade. Quando vocês acham que o pessoal, o povo aí que fala de afirmações, que muda a vida, e acham que é balela, não é balela. As afirmações e o que você diz verdadeiramente e sentindo, o sentimento é muito mais importante do que o falar. Então o que você sente verdadeiramente se torna realidade na sua vida. E quando eu falava e focava muito, 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 muito em compulsão alimentar e falo, eu tenho esse problema com comida, comida é o meu mal. Eu trago isso como verdade porque é um problema tão grande pra mim no mundo físico, mas é justamente onde eu encontro o conforto no mundo físico pra algo que não está no mundo físico me afligindo, que tá aqui, ó, internamente na minha cabeça. E a gente age no automático o tempo inteiro. 99% das pessoas agem no automático. Isso é um dado. Então, assim, você acorda, você é programado pra acordar, olhar seu celular, escovar o dente, tomar um café e treinar, que for, ou talvez não, ir direto pro trabalho, já pensar em problema, acordou, pensou na reunião que você tem à tarde. E, enfim, nós somos programados o tempo inteiro e agimos no automático o tempo inteiro. Isso é uma das coisas naturais. Só que não pode ser tão natural assim. Porque a partir do momento que eu comecei a fazer isso e parei de tomar esse conhecimento disso que eu estou falando agora pra vocês,
eu voltei a ser quem eu era, cara. E uma energia pesada só te leva cada vez mais pra baixo se você não toma conhecimento disso. Se você se identifica o tempo inteiro com seus sentimentos e com seus pensamentos, você tá fudido. Você tá fudido. E eu tava ficando fudida porque o tempo inteiro me identificava com o que eu tava pensando. Eu vou dar um exemplo claro dessa semana que mudou um pouco o rumo dessa história. O que eu tava pensando sobre comida, por exemplo. Ah, eu tô aqui numa mesa, uma vontade de comer esse doce. Porra, minha cabeça no momento já fala: ah, só tem mais um doce na mesa. Come, é a sua última oportunidade. Depois você vai voltar à dieta. Ou tipo, ah, só tem mais um, come logo. Ao invés de eu ficar lutando contra esse pensamento, tipo, não, não vou comer. Não, imagina, não quero comer. Ah, o que tem que é o último? Tudo bem, não, não vou comer, não. No fim das contas, sabe o que eu fazia? Comia. E comia, culpada. Ao invés de eu fazer isso, eu tenho que tratar meus pensamentos, que é o que eu fazia há um tempo atrás e eu parei de fazer isso, como se não fossem meus. Não, não faz parte de mim. É apenas um pensamento. Então, lide como se você fosse um observador. Caramba, olha o que eu acabei de pensar, que loucura. E é o que eu tô fazendo essa semana. Tudo que eu tô pensando que tá indo contra o que eu quero criar na minha realidade, eu apenas encaro como um pensamento, tipo, nossa, que louco, olha o que eu acabei de pensar. Olha o que a minha cabeça acabou de pensar. Olha o que passou aqui na minha mente. Olha que louco. Enfim, eu não me identifico com o pensamento. E isso me faz tomar decisões diferentes do que eu tomaria se eu me identificasse com eles. E eu tava falando disso pro Caio. E naquele momento, enquanto eu falava sobre isso, eu falei pra ele que no mundo físico começam a acontecer coisas que muita gente trataria e lidaria como coincidências da vida. Quando você começa a agir de forma intencional pra isso, mudar a sua frequência, mudar a sua energia, pra ver o mundo mudando à sua volta, porque isso acontece, o mundo ele vai mudando à sua volta em coisas pequenas e que envolvem energia e atração de energia na frequência que você tá. Como, por exemplo, um exemplo tolo, tá? Eu tava procurando vaga na rua, todo mundo procurando vaga na rua. Eu fui almoçar um dia, tava checando no restaurante essa semana. Cara, eu passei em frente a um restaurante, o cara saiu da vaga pra eu parar na vaga. Ai, nossa, mano, que boba. Pelo amor de Deus, isso aí, cara, habitual. É tipo sorte. Não é sorte. É energia. É energia, é frequência. O que você vibra, você atrai, entende? E aí que eu me dei conta essa semana inteira aconteceram coisinhas assim, que porra, é outra energia. Eu tava numa energia tão down. E quanto mais down você tá, mais coisa negativa você atrai. E é isso, porque o universo não sabe. Ele não tá nem aí pro que você quer, pro que você deseja, pro que você pede, implorando e chorando e suplicando. Ele tá aí, ele vai te mandar justamente o que você sente de corpo e alma. Então, eu senti essa semana, novamente, gratidão por ter coisas que eu já quis ter um dia. E eu tenho que ser grata e tenho que ser feliz no momento atual para o universo me trazer coisas que eu quero e que eu desejo no futuro. Mas eu já tenho que ser grata e feliz agora. Porque só assim eu emano a energia que eu quero atrair de coisas boas. Dá pra vocês entenderem? É uma coisa muito complexa, eu poderia ficar 80 mil horas falando sobre isso. Inclusive eu dei uma volta em tudo isso e vamos voltar pro começo desse vídeo, que é... Eu estava com o Caio, o meu priminho, falando sobre tudo isso, porque ele falou que eu aparentemente estou muito melhor. E eu falei pra ele sobre todos esses conhecimentos, porque todo o nosso poder interno é real. E no momento em que eu falava sobre isso, nos deparamos com uma família tinha soltado a corrente da bike de uma família e a gente passou por eles. E o cara falou: nossa, eu acho que soltou a corrente. Eu falei: você sabe consertar? Ele falou: eu sei. Aí eu falei: não, então vamos ajudar. Parei, ele consertou. E aí ele foi consertar, eu não ajudei porque eu não manjo nada. Eu fiquei esperando ele na nossa bike. Quando ele voltou, eu falei: Caio, você percebeu o que acabou de acontecer? E é isso. Pra ele, que não tá agindo de forma intencional sobre isso, mudança de energia, só tava me ouvindo falar, ele falou assim: ah, o quê? Aí eu falei: cara, é energia. Estávamos prontamente a fim de ajudar alguém. Nós estamos emanando essa energia. Eu estava falando disso pra você agora, sobre tudo isso. E é isso, cara. Tipo assim, vibramos nessa frequência, atraímos pessoas que estavam precisando de nossa ajuda, que poderíamos ajudar. Essas pessoas nos atraíram. Olha, eu quase deixei o carro cair pra frente. Essas pessoas que estavam precisando de ajuda atraíram pessoas que poderiam ajudar. Então, assim, o universo ele vai conspirando todo. O bagulho é muito louco. E se tem uma coisa que eu não perco a fé na minha vida, e eu sinto muito por você, por alguém aí que esteja me ouvindo e que perdeu, mas é possível reconquistar, é a fé em você mesmo. Porque nós somos seres, cara,
surreais, nós podemos fazer acontecer, entendeu? E tudo depende da forma como você sente, e não é só o que você quer, porque você não vai ter nada querendo de uma forma zoada numa frequência baixa. Então você precisa antes mudar a sua frequência. Eu tenho feito 1000 coisas pra mudar a minha frequência. Em uma semana eu já vejo a mudança na minha vida e eu posso ensinar vocês também, enfim, mas eu quis trazer isso aqui porque não que eu deva explicações. Ai, gente, eu fiquei off uma semana, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. Eu poderia muito bem voltar e fingir que nada aconteceu. Mas acho que esse é o trabalho de uma influenciadora. Isso aqui é o meu trabalho. E eu quero influenciar vocês e mostrar pra vocês que vocês são capazes de mudar tudo. Porque, cara, nada aqui nesse mundo que eu tiver, conquistar em bem material vai me fazer feliz. Então eu acho que esse é o trabalho de uma influenciadora. E eu quero influenciar vocês realmente pra isso. E mostrar pra vocês que tudo é possível se você dominar a sua cabeça. É muito difícil porque o confortável pra sua mente e para as coisas da sua volta é você continuar depressivo, é você continuar numa energia baixa, porque independente de ser ruim ou não, é o que está acostumado. Então, é muito difícil mudar algo, mudar um hábito, mudar a frequência, mudar a energia, e ainda por algo desconhecido, entende? É difícil, mas não é impossível. Inclusive, eu sou a prova disso. E é isso, eu preciso ficar me relembrando isso. E é um trabalho diário e mental. E, cara, é punk. Eu posso ensinar vocês os macetes, as coisas que eu tô fazendo e que me ajudam. Mas, enfim, fica de lição aí pra vocês. E fica a pergunta, mais uma vez: o que você é quando ninguém vê? Né? Porque por isso que eu também fico de saco cheio daqui. Que as pessoas, depois de um mês, vêm falar que estavam mal na semana que estavam postando vídeo biscoitando. Aí você nem imaginava. Então, assim, eu não vou mostrar nada do que eu não sou, do que eu não tô sentindo no momento aqui. Então eu prefiro ficar realmente uma semana off do que mostrar a falsidade aqui. E é isso. Enfim, gente, já falei demais e vambora. É isso.